Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar aqui em uma aula muito mais interessante. Por quê, professor? Porque aqui a gente vai falar de protocolos de tratamento. Como assim, professor? O que o ozônio faz? Aonde que o ozônio age? Qual é o meio de administração do ozônio? Então, vamos estar falando aqui da infiltração. E aí, para você estar fazendo infiltração, para estar fazendo a aplicação no local da dor, você necessita de seringa, que a gente vai fazer uma aula prática em breve. E você precisa de agulhas. Então, a gente vai usar muito essas duas aqui ao longo da aula. Professor, e como que eu aplico esse protocolo? Então, a primeira coisa a se fazer é avaliar o seu paciente. Como assim avaliar? Fazer aquela anamnese, perguntar da dor, perguntar a origem da dor, perguntar se ele dorme bem, se ele se alimenta bem. Você faz uma anamnese completa com o seu paciente. E aí você vai estar montando o seu protocolo de acordo com a necessidade. Um exemplo, autoameterapia maior, pouco usada em pequenos consultórios, que precisa de uma sala em um hospital. Mas nós temos aqui hemoterapia menor, que é muito usada em pequenos consultórios. E a insuflação retal, que tem aqui praticamente o mesmo efeito da autoemo maior. Tá? Então não saiam daí, vamos ficar aqui. Agora nós vamos falar mesmo das aplicações, das técnicas, dos protocolos, vamos tirar suas dúvidas e vai ser muito interessante para você que está aí se especializando e vai atuar aí na linha de frente, ou no seu consultório, ou a domicílio, como eu também faço. Aqui vou me apresentar, sou o Dr. Paulo e vou contar um pouquinho da minha trajetória. Sou formado em farmácia há mais de 10 anos e sou de uma cidade onde hospitais eram precários, UPAs eram precárias, e aí a farmácia que eu trabalhei virou quase um consultório de atendimento. Sou especialista na clínica e hospitalar, então eu uso essa experiência da clínica hospitalar também para atuar nos procedimentos e protocolos com os pacientes. Atuo na ozonoterapia desde 2023 para 2024, atendo 2 vezes por semana, e se você botar lá no Google ozonoterapia São Gonçalo, vai aparecer lá o Dr. Paulo, vai aparecer lá o relato de vários pacientes que ficaram bons, e é muito gratificante. Sou professor do curso de injetáveis pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, então para você que é do Rio de Janeiro e é farmacêutico, você já deve ter me visto em algum momento dando aula pelo Conselho Regional de Farmácia, e atuo também como professor de injetáveis e professor do curso de farmácia pela Escola Técnica Ideal Cursos. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. O que vocês tiverem de dúvida, podem ir lá no meu Instagram, podem perguntar, podem trocar experiência, porque eu acho que a experiência compartilhada ela é muito melhor. Então, assim, estou aqui para dar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória para vocês. Aqui, vamos aprofundar mais um pouquinho a ozonoterapia, e aí vamos estar vendo aqui as vias mais comuns, vias locais, que, um exemplo, auricular, que é uma técnica que a gente faz, que é muito benéfica para dor de cabeça, para sinusite, para outras infecções também. Mas eu quero chamar mais atenção aqui para a técnica de bag, que é chamada de bolsa. E aí tem aqui as concentrações, ó. Professor, e aonde é que eu pesquiso essas concentrações? Tratado de Madrid 2020 sobre ozonoterapia. Por que, professor, que eu tenho que olhar lá? Porque vários autores relatam o que eles fizeram, mas o que está oficialmente valendo, o que está oficialmente dentro do que nós podemos fazer, está lá no Tratado de Madrid. E aqui, ó, uma técnica paravertebral. Como que essa técnica, professor, você vai fazer em volta da sua coluna vertebral? Professor, eu começo com 10, começo com 15, começo com 20.
Você vai começar sempre com a menor dosagem. Lembra lá do princípio da ozonoterapia. Diz que você precisa começar sempre da menor para a maior. E ainda vou citar até um exemplo. Eu já peguei pacientes que estavam tão inflamados, sentindo tantas dores, que eu tive que começar de 5. Eu não consegui começar nem de 10. Comecei de 5 microgramas. Ah, professor, e o volume? O volume você vai fazer 2 a 5 ml por ponto. E a gente vai estar explicando essa técnica mais na frente. Professor, e a intradistal? É uma técnica no disco da coluna cervical. E essa técnica é feita mais por médicos, pois precisa de outras técnicas que somente eles fazem. Ah, professor, e o subcutâneo? Subcutâneo é uma técnica muito usada. Você usa ela tanto para cicatrização, quanto você usa também para tratamento de inflamações locais. Você usa ela também na área da estética. Então, a técnica subcutânea também é muito usada. Ah, professor, quantos ml eu coloco? Aqui está de 1 a 2, mas você pode fazer 2 e 5 também. Tudo vai depender muito do seu paciente. Você tem que chamá-lo, fazer uma avaliação e ver o que você quer tratar. E aí, a partir daí, você vai fazer o seu protocolo. Ah, professor, eu vi aqui que é de 100 a 200 ml. Aqui nós estamos falando de celulite. Mas se for para dores, vai até 100 ml no máximo. Aí como é que eu vou distribuir esses 100 ml? Você vai fazer de 2 a 5 ml por local. A infiltração da técnica das mãos, subcutâneo também. E aí tem até mais na frente falando mais sobre essa técnica. E você sempre começa do menor para o maior, do menor para o maior, do menor para o maior. Ah, professor, e as articulações, e joelho, ombro, quadril, cotovelo, tornozelo, o que eu faço? Você vai começar do mesmo jeito, do menor para o maior. E aí você vai fazer de 2 a 5 ml por ponto. Ah, professor, e se eu colocar mais do que isso? Se você colocar mais do que isso, o seu paciente vai gritar de dor. Porque o ozônio, ao ser injetado, ele gera uma leve ardência. Ah, mas é normal? É normal dentro do aceitável. Porque se você fizer muito forte, seu paciente nunca mais vai voltar no seu consultório. Que ele vai entender que o ozônio não está sendo benéfico para ele e que está causando dor. Tá? Vem comigo no próximo slide aqui que vocês vão adorar e vamos ter muitas informações sobre esses conteúdos. Agora vamos falar das técnicas de aplicações. Então vamos falar da insuflação retal, que é uma das mais usadas, autohemoterapia maior, autohemoterapia menor, aplicação subcutânea, intradistal, paravertebral, intraarticular e periarticular. Professor, o que isso quer dizer? Intra é dentro, peri é fora. Então, a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. Técnica de luvas, que é a aplicação subcutânea. Então, olha só quantas aplicações, quantas técnicas nós podemos estar incluindo no nosso protocolo para o nosso paciente. Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar falando agora da insuflação retal. E por que essa técnica é muito segura? Vamos lá, você pegou o paciente e viu que ele precisa fazer um protocolo sistêmico, tanto para dor, quanto para ferida, quanto para inflamação. A técnica sistêmica ela anda junto com a técnica local. E aí, muitos pacientes têm medo de seringas e agulhas para você estar fazendo a autohemoterapia maior ou para você estar fazendo a autohemoterapia menor. E aí, professor, o que eu faço? Insuflação retal. A sonda é muito fininha, é uma sonda número 10 ou número 12, que você vai estar introduzindo no reto do seu paciente. Mas, professor, o que ele vai achar de eu falar que eu vou introduzir algo no reto dele? Eu tenho bastante pacientes que não tem problema nenhum. Após eu explicar o protocolo, ele aceita de boa. Mas os pacientes mais jovens ficam com vergonha. E aí o que eu falo para eles? Você vai lá no banheiro, introduz apenas 5 centímetros da sonda no ânus e vem com ela para fora da calça. E aí eu vou injetar ali de 100 a 240 ml com uma seringa de 60 ml.
E aí, professor, e a pessoa aceita de boa? Aceita de boa. Por quê? Porque ela entende que aquilo é benéfico para ela. E se ela está com vergonha, se ela está tímida, você oferece para ela estar indo no banheiro e ela mesma coloca de forma bem tranquila, ou então às vezes está com o pai, está com a mãe, está com o irmão, ou então uma pessoa mais íntima, e a pessoa vai lá e coloca. E a gente consegue fazer ali a, a interação do ozônio no intestino. E aí é muito benéfico porque vai estimular a produção de interleucina e interferon. E esses dois, como que a gente pode se dizer, esses dois agentes biológicos, eles agem diretamente na sua imunidade, um através dos leucócitos e outro através dos neutrófilos. Então, assim, vai estar melhorando, vai estar modulando o seu sistema imunológico. E se você for parar para analisar, a maioria das células de defesa, elas estão geralmente no seu intestino, elas estão geralmente ali na sua produção de nutrientes ali no intestino delgado. E aí os benefícios, né? Melhora a microbiota intestinal. Então é muito comum também o paciente que tem alguma síndrome do intestino nervoso, do intestino irritado, também ajuda a melhorar. Via sistêmica vascularizada, então você aumenta a vascularização daquele tecido e ele melhora o corpo como um todo, porque esse ozônio ele vai ali ter contato com o seu intestino delgado, com o seu intestino grosso, e aí vai produzir ali oxigenação para o seu corpo todo. Trata também doenças crônicas, vamos botar aí uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, trata muito bem também. E qualquer patologia com necessidade de estimular as propriedades das indicações do ozônio autoemo. Quando ele não é possível, devido às condições venosas e idade, ou outro fator. Então, lembra que eu falei que seu paciente às vezes tem medo, ou então às vezes você não está num ambiente hospitalar para fazer autoemoterapia, e aí o paciente também não tem veia, ou então é um paciente idoso que a veia é muito fininha, e você introduzindo uma agulha, você pode estar estourando essa veia, você vai lá e faz a insuflação retal. É muito simples. Em adultos, iniciar com 20 microgramas e ir aumentando gradativamente a cada 5 sessões. Concentração de até no máximo 30 microgramas, 35 microgramas. O volume vai de 100 a 240 ml. E assim, você nunca vai começar da concentração mais forte e da quantidade de volume maior. Você começa ali com 20 e aí coloca 100 ml, aí faz uma semana ou duas, depois você vai para 25, coloca 150 ml, aí faz mais uma semana, aí depois você vai lá e faz 30, e aí você faz de 200 a 240 ml, você pode estar chegando aí até 35 microgramas. E se for criança, professor, o que eu faço? Criança, a concentração é bem menor e o volume também é bem menor. E aí, como é que eu faço, professor? Vamos olhar lá no Tratado de Madrid, que lá tem tudo que a gente precisa para poder estar montando o nosso protocolo. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estar falando nessa aula da autoemoterapia maior. Ela também é conhecida aqui como essa sigla de GAT, né, que é Grande Autoemoterapia, e ela indica aí volume de sangue de 50 a 120. Mas algumas literaturas falam que até 100, outras falam que até 150, mas vamos tentar ficar nesse volume. E é retirado, né, da veia periférica lá, quando você vai colher o sangue, e vai ser naquela bolsa, igual aquela bolsa que faz transfusão de sangue. E aí ela vai estar com o anticoagulante, né, que é o citrato de sódio, e você vai homogeneizar ali durante 1 minuto. E algumas literaturas falam de 5 minutos. E aí vai ser reintroduzido no paciente pela mesma via. O número de sessões e dose depende da condição geral do paciente e da idade. Lembrando que a gente sempre começa da menor concentração e do menor volume. Então, se eu fosse fazer hoje no meu paciente, eu começaria com 50 ml e, de repente, ia aumentando 10 ml até chegar aos 120. E a concentração de 10 a 30 eu também começaria com a concentração de 10. Para quê? Para poder ir observando a evolução desse paciente. E aí, fazendo isso, eu vou estar fazendo ali as sessões de ozônio,
a concentração de 10 a 30, como eu falei, começar de 10, e vai fazer a imunomodulação e imunoativação do sistema imunológico desse paciente. E aí vai aumentar a dose do ozônio a cada 5 sessões. Os tratamentos variam entre 10 e 20, mas tem pessoas que fazem até mais sessões. Por quê? Porque melhora o sistema antioxidante, melhora a imunização, melhora a oxigenação tecidual. Se for o atleta, por exemplo, a pessoa passa a ter mais disposição, entendeu? Pode ser iniciar com diárias, né? Fazendo de segunda a sexta, e depois fazendo 2 a 3 vezes na semana. Os ciclos podem ser repetidos a cada 5, 6 meses. Então, a autoimunoterapia é muito boa. Entretanto, gente, preste atenção nisso, tem que ser feito no ambiente hospitalar. Por quê? Porque se a pessoa tiver algum problema, alguma intercorrência, você não tem como fazer ali um atendimento emergencial para esse paciente. E lembrando que vai ser sempre a mesma concentração de sangue para a mesma concentração do oxigênio, do ozônio. Então, se você for fazer naquela bolsa que faz-se a transfusão de sangue, se ela é 100 ml, você vai ter que colocar 50 ml de sangue, 50 ml de ozônio e homogeneizar. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vamos para mais uma então. Aqui, ainda dando continuidade à grande autoimunoterapia maior, né? Ou grande hemoterapia, existe um cálculo que você faz, onde você multiplica o peso do indivíduo por 1,2 ou 1,3, e aí você vai saber o máximo que você pode estar fazendo aí essa autoimunoterapia maior com o paciente. Por exemplo, uma pessoa de 85 quilos, você vai multiplicar por 1,2, que vai dar 102 ml de sangue a ser extraído. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, existe um limite, e o máximo até 150 quilos, sendo que, eu já falei lá no primeiro slide, que para começar de 50 ml e vai aumentando a cada 5 sessões. E aí elas vão ativar o metabolismo celular, vai ter efeito imunomodulador, antioxidante, e deve sempre enfatizar que cada via de aplicação tem uma dose mínima e máxima, além de concentração e volume para administrar, conforme eu falei do ozônio, e conforme eu falei do sangue, né? Para você sempre começar com uma pequena concentração e vai fazendo a correção gradativamente. Essa prática ela é mais usada, que é a autoimunoterapia menor, e ela é muito simples. Você vai fazer a retirada, né, do sangue numa veia, e aí você vai fazer a aplicação no músculo. E assim, também tem um efeito muito bom você fazer ela associada com a insuflação retal. E aí, o que você vai fazer? Você vai retirar 5 ml de sangue venoso numa seringa já preenchida com o mesmo volume de ozônio, na concentração de 20 a 40, mas lembrando que sempre vamos começar da menor concentração, que é 20. Vamos homogeneizar esse sangue ali junto com o ozônio. O sangue vai ficar de escolha, vai ficar vermelho, claro, que vai ficar bem oxigenado. E aí você vai tirar o ar, lembrando que não pode aplicar ar no paciente, vai ficar somente o sangue ozonizado depois que você tiver misturado os dois, e aí você vai fazer a aplicação intramuscular no glúteo. E também é muito boa também para o sistema imunológico, para oxigenar tecidos, para o sistema imune. E aqui a observação, é sempre começar da menor dosagem e ir aumentando durante o tratamento. Exemplo, aumentar 5 microgramas a cada 5 sessões, começando sempre da menor concentração. Qual a menor concentração nesse caso aqui? 20. E aí você vai mudando a cada 5 sessões. E é muito bom também esse tratamento para o paciente. Aqui a técnica intradiscal. Por que discal? Porque é dentro do disco, conforme aqui na imagem. Essa técnica ela já é feita mais por médicos. Por quê? Porque ele tem que ter um controle de imagem, uma termografia e ultrassom. Então ele vai fazer ali a aplicação do ozônio mediante uma imagem. E aí as concentrações, né? Tem aqui a discólise lombar, vai começar com 10 e vai até 25. E tem a discólise cervical, né?
que vai de 10 a 25 microgramas. Ambas são as mesmas concentrações, o que muda é a região, né? E aqui, novamente, o volume, aqui nós falamos da concentração, agora aqui o volume. Nós vamos ter de 5 a 10 ml e na cervical de 2 a 5 ml. Vai realizar a infiltração intradiscal, geralmente única, ainda que poderá se repetir de 2 a 4 semanas sobre o controle, né, de identificar a dor de imagem. Conforme eu falei, não é feito igual uma técnica paravertebral, que você vai lá e faz ao lado ali da cervical. Aqui não, aqui é no local onde está a hérnia. E a gente vai até falar daqui a pouco da paravertebral, que está sendo mais usada do que essa técnica. E apesar de ser efetiva como único tratamento, requer controle radiológico, médico, anestesista e pessoal treinado para a realização dessa técnica. Então, vai ter que usar lá a termografia, ultrassom, estar sob sedação, fazer uso de antibiótico. Então, olha só como que tem que ter um ambiente hospitalar para estar fazendo essa técnica. Logo mais na frente, a gente vai estar falando de uma técnica que vai atuar também na mesma região, mas com uma aplicação mais simples, menos complexa do que essa. Voltando, né, a gente estava falando da técnica intradiscal e agora aqui, ó, a paravertebral que eu estava falando, que é mais segura. Concentração de 5, 10, 15 e 20 microgramas. Se você for ver lá no Tratado de Madrid, está dizendo que é a partir de 10. Mas outras literaturas dizem de 5, porque às vezes o paciente está muito inflamado. E aí até na concentração de 10 microgramas ele vai gritar muito de dor. E aí, como o princípio da ozonoterapia é fazer não ter dor, então a gente vai começar sempre pela menor concentração. Volume de 2 e 5 por aplicação, né, 2 e 5 ml. O tratamento vai ser realizado 2 vezes por semana, e assim que obtiver uma melhora, um espaçamento do tratamento 1 vez por semana, por 4 a 6 semanas e posteriormente de 15 em 15 dias, até completar o ciclo de 20 sessões. E essa técnica ela já é mais simples, né? Você vai fazer a marcação ali da coluna, né, das vértebras e vai dar 2 dedinhos para cada lado. E você vai fazer nos pontinhos aqui, onde está aqui nas pontas de cada lado. E depois você vai passando um óleozinho massageando. Essa técnica aqui é muito boa. E aí o paciente às vezes vai ter dor lombar e às vezes ele vai ter dor aqui, mais na região superior. E aí cada local é um tratamento. Ou às vezes ele tem 3, 4 hérnias de disco, aí você faz logo nela toda, para poder resolver logo o problema do seu paciente, para ele não ficar reclamando de dores, porque a dor também ela irradia. Então às vezes você faz só aqui na região dos ombros, e às vezes essa dor está vindo aqui mais do meio. E aí sempre é bom, eu sempre gosto de fazer a cervical toda do paciente. E aí ele fica todo furadinho, igual uma peneira mesmo. Mas depois ele te agradece, porque eu já peguei pacientes que estavam falando em ir para o hospital depois, e depois que a gente fez a ozonoterapia, ele perguntou o que eu tinha feito, que a dor tinha passado. E aí ele voltou na semana, continuou o tratamento, e aí ele evoluiu tanto que ele nem precisou ir ao hospital, mas ele continuou fazendo a fisioterapia, ele continuou fazendo o RPG, o Pilates. Só que antes ele não conseguia nem se mexer, então como que ele ia fazer essas atividades físicas se ele não tinha saúde para isso, né? Então, observação, sempre avaliar a dor do paciente e adequar a concentração, porque às vezes o paciente vai estar tão inflamado que se você colocar 10 ele vai chiar, né? Então a gente sempre começa do menor. E aí você, mas professor, como é que eu faço isso? Você vai, só de você encostar a mão nessa região aqui, ele já grita de dor se estiver muito inflamado. Então você vai ter que apertar o seu paciente para poder estar vendo qual o nível de dor dele. Ele mesmo vai falar, você vai apertar e ele vai gritar, então ele vai dizer doeu, aqui não doeu, aqui doeu muito. E aí você vai fazendo a avaliação com movimentos físicos também, e mais o que ele vai estar te contando aí do que ele sentiu de dor durante a semana.
Tá bom, gente? Obrigado, vamos para mais uma. Aqui, pessoal, vamos falar das aplicações no joelho, também muito procurado para tratamento de ozonioterapia, porque a pessoa, às vezes, ela já está com uma artrite, e aí, professor, como é que eu vou saber? Você vai fazer um exame na pessoa, vai pedir para ela movimentar a perna para cima e para baixo, e você vai sentir muito atrito entre os ossos. Então, provavelmente, ele já perdeu a cartilagem. As pessoas que fazem muita atividade física, às vezes tem rompimento do menisco, então também é muito bom para você estar ali ajudando no processo inflamatório. E aí, como eu falei, ele tem ação anti-inflamatória, analgésica, e é um aliado indispensável para estes métodos, pois os resultados são capazes de garantir uma melhora ainda mais rápida e menos dolorosa aos pacientes com dor no joelho. Eu já peguei uma atleta, né, que ela de academia, e o joelho dela estava enrijecido, ela não conseguia nem abaixar, nem agachar. E aí, depois que ela fez 5 sessões, ela melhorou bastante. Ela botou até o depoimento lá nas minhas avaliações do Google e fez o relato. Já peguei também uma paciente idosa também, que nada resolvia, e aí ela fez 5 sessões apenas e melhorou a dor no joelho. Então, assim, nesse caso de dor, especificadamente, o tratamento é feito com injeções locais. E a dor de cada um é a dor de cada um. E você vai sempre começar com uma concentração pequena. Às vezes você pode começar com 10 ou até com 15, mas primeiro você tem que avaliar a dor desse paciente. Se ele estiver muito inflamado e você começar com 10, 15 ou 20, ele vai abandonar o tratamento, porque vai queimar muito. Então eu recomendo sempre começar da menor para maior e de 2 a 5 ml por ponto. E também fazer em conjunto as aplicações sistêmicas para ajudar no controle e combate das inflamações com concentrações de 20 a 30 microgramas e volume de 120 a 240 ml na insuflação retal. A insuflação retal é muito segura e tem um efeito comparado à autohemoterapia maior. Então você pode estar fazendo essas duas técnicas, esses dois protocolos para estar tratando o seu paciente. A dor no joelho é um problema mais comum e ela pode afetar pessoas de todas as idades e apresenta intensidade variada, provocando desconforto e comprometimento da mobilidade das pessoas. Então, assim, ninguém gosta de sentir dor. Eu já peguei uma paciente jovem que ela não conseguia agachar e aí ela fez lá as aplicações e ficou boa, melhorou muito. Peguei também uma senhora também, que também fez em média 5 aplicações no joelho e se queixava muito de dor e também melhorou muito. Então, pessoal, a técnica é essa: aplicações externas, usando a concentração de 5, 10 e 20. Professor, como é que eu vou fazer? Você vai pegar um marcador, né, aquele lapisinho branquinho, e vai palpar o joelho da pessoa e vai apertar onde está doendo. Geralmente em volta você faz as aplicações, você faz uma aplicação aqui também na região patelar, e tem uma aplicação também que você faz que vai mais na articulação, que eu vou estar mostrando na aula prática, né? Na aula prática que eu digo na filmagem. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só me falar e vamos para mais uma aula, tá? Obrigado. Professor, a aplicação subcutânea, o que eu vou tratar com ela, né? Você vai tratar a dor neuropática, que é lá aquela lesão que você vai estar fazendo. Não aplicar nunca volumes maior de 100 ml por sessão e distribuir as aplicações no trajeto da dor. Concentração de 10 a 25, mas eu começo sempre com 5. Lembra que eu falei no slide anterior que se a pessoa estiver muito inflamada, ela vai se queixar muito de dor, porque o ozônio, se você fizer em você mesmo, você vai ver que ele dá uma leve ardência. Então, quanto maior a concentração do ozônio, maior essa ardência. E se for um paciente que está muito inflamado, ele já está sentindo dor. Aí você vai fazer uma aplicação na concentração alta, vai aumentar mais ainda essa ardência. Volume de dor 1 a 2 ml por ponto, pode chegar até 5, e aquela agulha amarelinha 30 gramas. E você vai ver que essa técnica subcutânea é muito usada ali para melhorar feridas, para melhorar circulação, para melhorar joelho, para melhorar dores articulares. Usa-se muito a técnica subcutânea. Eu tinha acabado de falar da técnica subcutânea.
E essa técnica aqui é a técnica das luvas, que é a infiltração subcutânea das mãos. Então você vai pegar aquele paciente que não mexe mais os dedos, por motivo de alguma lesão, ou até mesmo uma tendinite, uma artrose, e você vai estar fazendo de 10 a 40 ml, mas não é em um local. Você vai dividir esse volume com aplicações entre os dedos da pessoa, no dorso da mão. Então você vai estar fazendo ali uma técnica de luz na concentração, começando sempre da menor concentração de 5 a 20 miligramas, e com agulha de 30 gramas, que é aquela agulha subcutânea. Essa infiltração é eficiente no tratamento da dor neuropática e osteoartrite. Então, ali, ó, a pessoa começou a endurecer, enrijecer a mão. Tem até um exemplo mais na frente de um caso clínico. E você vai fazer essa aplicação entre os dedos. Você nunca vai colocar esse volume todo em um local apenas. Nós vamos estar falando mais dessa técnica mais à frente. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Aqui, ó, um caso clínico, né? Nós acabamos de falar da técnica de luz. Então, essa paciente do sexo feminino possui o dedo em gatilho na mão esquerda, apresentando dificuldade para realizar a extensão ali do artério, após a preensão palmar e logo após a aplicação local intraarticular, né, subcutânea de 5 ml de ozônio na concentração de 20 microgramas ml no membro acometido, o paciente conseguiu realizar a compressão palmar e extensão do artério sem limitações. Então aqui, ó, foi feita a aplicação aqui entre os dedos, aqui entre os dedos, aqui entre os dedos e também nessa região aqui em torno da articulação. E aí, após o tratamento, após a aplicação, ela conseguiu fazer essa pressão palmar e esticar os dedos. Então, também é muito comum você pegar paciente com esse tipo de tratamento, com esse tipo de problema. Às vezes pode ter sido até uma lesão que atacou ali o nervo, e aí a gente consegue estar junto da fisioterapia, fazendo com que a pessoa consiga retornar a este movimento. E graças à ozonoterapia. E aqui, pessoal, para a gente finalizar essa aula de aplicações, de protocolos, vou mostrar para vocês uma paciente que ela tinha essa úlcera há mais de 10 anos. Ela é diabética, então não fechava. E nós começamos o tratamento, né? Você pode observar aqui que estava com 4 centímetros de comprimento, estava bem largo também. E aqui você vê que já diminuiu muito a ferida dela. Está aqui com 3, já diminuiu 1 centímetro, mas a largura também já diminuiu. E aqui praticamente já está quase fechada. Já está já com uma camada de pele e acabou ficando só a cicatriz. E aqui ainda ficou, vamos botar aí, 2 centímetros, metade do que quando iniciou. E ela mesma falou, então minha amiga me falou, minha lesão de 3 meses diminuiu de tamanho e cessou as dores que eram insuportáveis. Olha só essa palavra como faz toda a diferença. Uma pessoa com uma dor insuportável, ela não vive, ela não dorme, ela não consegue ter uma qualidade de vida. E aí quais protocolos eu utilizei? Né? Água ozonizada, óleo ozonizado e aplicação em volta das lesões. Eu fazia aplicação sempre ao redor, começando sempre com 5, depois evoluindo para 10 microgramas e de 2 a 5 ml por ponto. Mas, professor, por que você não fez o sistêmico nela? Porque ela é cardíaca e ela fazia uso de medicamentos para a circulação, então não é indicado você fazer o sistêmico para quem usa medicamentos para melhorar, afinar o sangue, né, anticoagulante, e quem tem problemas cardíacos. Então, aqui está as imagens, né, que falam por si só, e aqui a avaliação da paciente, que eu escondi o nome dela aqui para preservar a identidade dela. Mas, se vocês quiserem olhar nas avaliações lá, tem vários relatos de outros pacientes falando também que ficaram bons. E assim, eu procuro fazer tudo que eu posso com o meu paciente para chegar à cura. Imagina a pessoa com uma úlcera de 10 anos e aí ela vai te procurar e você não consegue ajudá-la e não consegue mudar ali o padrão daquela dor, o padrão daquela cicatriz, e ela apenas paga um valor caro, né, porque é caro,
a sessão e não tem resultado, igual ela não teve durante esses 10 anos com tudo que ela já fez. Inclusive, não falando mal da hiperbárica, mas ela falou que fez muitas sessões hiperbárica e não resolveu. Então, cada um vai ter ali uma atuação melhor para cada ferida. E nesse caso aqui foi a ozonoterapia que resolveu. Tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Vai ter espaço aí para perguntas, vocês podem tirar suas dúvidas, que eu estou aqui para poder ajudá-los. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a diferença entre intraarticular e periarticular, né? Então, aqui são técnicas de aplicações que você vai estar fazendo no local da dor. E aí, quando a gente fala intraarticular, é dentro da articulação. O objetivo é tratar problemas internos, como artrose, desgaste da cartilagem, artrite inflamatória ou lesões da cartilagem. E aí a gente vai estar fazendo a técnica intraarticular. Na técnica periarticular, é ao redor da articulação. O objetivo é tratar inflamações de tecidos adjacentes, como tendinite, bursite ou síndrome da dor trocantérica. O que é isso, professor? Que dor trocantérica é essa? É uma inflamação comum na parte lateral do quadril, frequentemente causada por tendinopatia dos glúteos, bursite. Então, afeta aí a região lateral, piorando quando a pessoa se deita de lado ou vai subir escadas ou caminhar. Então, é uma dor também. E aí, as concentrações sempre 5, 10 e 20, podendo colocar até 15, 5, 10, 15 e 20, você pode ir aumentando a cada 5 sessões, e aí você vai fazer ali, ó, dedos 1 a 2 ml e o resto, né, de 5 a 20 ml. Realizar uma vez por semana, assim que obtiver uma melhora significativa a cada 15 dias, até completar o ciclo de 20 sessões. Então, você vai estar fazendo aí a aplicação intraarticular ou periarticular. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui vamos relatar o tratamento para artrose, né? Nós falamos lá muito nas dores lá de artrose, artrite, osteoartrose. E aqui vamos falar também mais um pouquinho, né? A osteoartrose, também conhecida como artrite, osteoartrite, artrose, é uma doença inflamatória que causa desgaste da cartilagem. Isso nós já falamos nos slides anteriores, mas o que eu quero focar aqui é a injeção intraarticular, né, de ozônio, que você vai estar fazendo o tratamento. Injeções intraarticulares e injeções periarticulares de ozônio no local ali da dor, se for o joelho, se for o ombro. Isso, mas só isso não. Você também pode fazer infusões intravenosas com soro ozonizado, onde você vai ozonizar o soro e vai fazer ali como se fosse uma autoterapia. Insuflações retais, que são as mais utilizadas, porque não tem uma punção, não envolve ali a circulação e é muito fácil o acesso. E concentração de 20 a 30 microgramas e volume de até 240 ml, lembrando que a gente começa de 100, 150, 200, para depois chegar a 240. E a autoterapia menor. Mas, professor, qual que você usaria? Insuflação retal. Por quê? Porque eu causo menos dor ao paciente. Se você pega um paciente idoso, geralmente ele tem as veias muito fininhas e é difícil de você funcionar. Quando você vai para a retal, a sonda é mais fina que uma caneta e a pessoa não sente dor nenhuma. Então, aqui está apenas para a gente focar no tratamento, que nós falamos aí dos protocolos durante toda essa apresentação. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Agora que nós falamos como o ozônio atua, o efeito dele redox, ali ativando as enzimas antioxidantes. Agora nós vamos falar aqui na prática como que vamos utilizar, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. E assim, eu sei que vocês estão ansiosos, querendo mais informação, querendo ir logo para a prática, mas é preciso passar por todo esse processo. Então aqui, ó, um POP. Esse POP é um POP padrão, vocês têm que ter na clínica de vocês. E aqui é executados por enfermeiros ou outros profissionais da saúde. Então nós temos aí farmacêutico,
biomédico, entre outros que vão estar utilizando a técnica. E aí, professor, mas espera aí, eu preciso fazer dessa forma? Sim, porque aqui, ó, a gente está falando de ozônio para dores osteomusculares. E aí, mas professor, você vai falar de dores osteomusculares? Sim, são aquelas dores que afetam músculos, ossos, articulações, tendões, ligamentos. E frequentemente são causadas por sobrecarga mecânica, peso, esforço repetitivo, postura errada. E a gente vai falar também dessas patologias osteomusculares, como o ozônio também vai agir. E aqui é um POP onde você vai aplicar na prática. E aí está aqui, ó, ajustado por profissionais para dores osteomusculares, deve ser sempre realizado por um profissional habilitado, como enfermeiro, farmacêutico, biomédico, como já falei, ser aplicado por injeção direta no músculo. Então, vocês vão ver lá na frente um exemplo de uma aplicação que foi aplicada direto no músculo ali, é paravertebral o nome dessa técnica, então ele vai ser ao lado da coluna. E a ozonioterapia, outra vantagem é que ela tem um custo-benefício muito baixo. Então, se você for fazer uma cirurgia, uma internação, você vai ver que é muito maior o custo. No mínimo, um dia de internação custa R$2.000. Mais cirurgia, mais medicamento, mais antibióticos. Então, aqui ele vai ter um custo-benefício no combate das dores, dada a sua capacidade de acelerar o tratamento e de até evitar procedimento cirúrgico. E aí, lembra que nós falamos lá da oxigenação tecidual? O que ele vai fazer? Ó, melhorar a oxigenação e perfusão tecidual, melhorando bastante a circulação sanguínea nas cartilagens, músculo, ossos, tendões, auxiliando na redução da dor crônica causada por desgaste ou inflamações das articulações. Então, olha aqui, na prática, tudo que nós vimos lá na teoria. E aí, contraindicação, né? Você vai fazer lá na anamnese, vai entrevistar o paciente, vai pedir os exames de sangue dele, vai pedir esse exame aqui da G6PD, pois se ele possuir ausência dessa enzima, ele não pode estar fazendo a ozonioterapia, pode causar destruição em massa das hemácias, células do sangue, com a função de transpor o oxigênio. Então, o nosso mecanismo de ação aqui é a oxigenação tecidual, e aí ele vai melhorar a dor, agindo lá na inflamação, agindo lá nos receptores biológicos, entendeu? Então, se a pessoa tiver deficiência dessa enzima G6PD, não pode fazer. Professor, mas é só isso? Não. Se ele tiver anemia grave também não pode fazer. Se ele tiver hipertireoidismo descompensado também não pode fazer. Se ele tiver, vamos supor, algum sangramento, alguma coisa assim, não pode fazer. E é contraindicado para gestantes e mulheres no puerpério, no período, né? E aí, material: luva, sem látex, mais ou menos, às vezes a gente usa de látex, máscara, gorro, jaleco, seringa de 10, 30, 50, 60, eu uso muito de 20, depende da quantidade de gás que você vai usar. Agulhas subcutânea, intramusculares, todas sem látex. Fonte de oxigênio, que é o gerador lá do ozônio, mais o cilindro. Prescrição do procedimento: realizar anamnese, exame físico para avaliar a dor. Então, vocês lembram que eu falei que o paciente chegou? Você tem que identificar qual o tipo de dor dele, há quanto tempo ele está com aquela dor, se ele já fez algum tratamento, o que ele faz, ou se ele faz atividade física, ele não faz, se ele dorme bem, se ele não dorme, se ele bebe água, se ele não bebe água, se ele se alimenta bem, se ele não se alimenta bem, se ele tem anemia, se ele não tem anemia. Então você faz ali uma avaliação. E aqui, aplicar as decisões é você direcionar o melhor tratamento de acordo com a orientação que a árvore estiver te mostrando. Então, a gente vai fazer um estudo muito bom para poder aplicar a técnica no meu paciente. E aplicando essa técnica no meu paciente, eu vou higienizar as mãos. Isso aqui é padrão. Você vai fazer a higienização das mãos antes e depois do procedimento. Apresentar isso ao paciente, explicar o procedimento que será realizado. Contar com a autorização dele, porque você vai estar fazendo ali aplicações.
você vai estar fazendo ali talvez uma hemoterapia menor, maior, uma insuflação retal. Então, o paciente tem que estar ciente e entender o porquê de cada procedimento. Paramentar-se com a EPI, explicar todo o procedimento ao paciente, posicionar adequadamente o paciente, aspirar o ozônio, aplicar o gás via intramuscular. Aí você vai avaliar intramuscular, intradérmico, subcutâneo, então vai depender da região que você vai estar fazendo. E aí são feitas injeções locais diretamente no músculo. Isso aqui, a gente falando lá das doenças osteomusculares. Ao lado das vértebras e nas articulações. A técnica consiste em injeção do gás ozônio no organismo, garantindo efeitos anti-inflamatórios, analgésico e antisséptico. E, professor, mas quantos ml? Então, lembra lá que nós falamos? 5, 10 e até 20? Professor, mas a literatura fala 10. Mas você não conhece seu paciente, você não sabe qual o nível de dor dele. Então, você começa com 5, se ele for reagindo bem, você vai aumentando. Porque se você já der uma dose alta, vai queimar muito. Porque aquele tecido, aquele músculo, ou ali os nervos vão estar inflamados e talvez ele não aceite o tratamento. Aí quais os efeitos colaterais? Irritação da pele, hematomas no local da dor da injeção, então às vezes pode pegar um microvaso e ficar roxinho, às vezes pode ficar doendo no dia seguinte pelas aplicações, mas nada que seja grave se você fizer da forma certa.